E aí, tudo bom com você? Matheus Oliveira aqui. Hoje a gente vai reagir ao William Reis, falar sobre Afro-Reg, favela, racismo, Afro-Reg audiovisual. E você vai entender ao longo desse vídeo quem é o William Reis, por que eu estou reagindo ao Legado Podcast do grande Marcelo Campos, do Ponto de Equilíbrio. O cara é brabo, veio com esse projeto sensacional. Eu estava há um tempo já querendo reagir aos episódios do Legado, e aí eu encontrei o William Reis, que é um cara que eu respeito muito, gosto muito. Eu vou começar por ele. Então, vamos ao conteúdo desse vídeo. É isso, começando mais um Legado Podcast, hoje com a presença mais que especial do meu parceiro William Reis, coordenador executivo do Afro-Reg. Fala comigo, parceiro. Seja bem-vindo ao Legado Podcast, meu parceiro. Pô, prazer estar aqui conversando contigo, meu irmão. A gente já se conhece há muitos anos. Muitos anos. Você nem era do ponto ainda, já te conhecia, Exatamente, né? A gente se conhece há muitos anos e os gêmeos. Exatamente, cara. E um prazer estar podendo conversar com você. Obrigado por ter aceitado esse convite, porque o podcast Legado, a gente está abordando assuntos que realmente interessam e que precisam chegar na maioria das pessoas, tá? Conscientização, questão de social e outras questões, né? O legado. Aproveitar aqui para dizer para quem está assistindo o canal, para se inscrever e acionar lá o sininho lá de notificação, ok? Para poder dar essa força pro canal do Legado Podcast. Irmão, vamos lá. Coordenador executivo do Afro-Reg. Quando começou essa sua caminhada dentro do Afro-Reg, irmão? Cara, já estou no Afro-Reg há 12 anos, né? Entrei como auxiliar auxiliar do coordenador de projetos de esporte. Era uma área que o Afro-Reg tinha de eventos esportivos, né? A gente levava grandes eventos para dentro da favela, inclusive era o Fernando Medeiros, que depois foi do Big Brother e tal. E aí eu era na verdade eu não era formado em educação física, aí fui para lá para trabalhar com isso. Só que aos poucos essa área foi acabando, né? Os eventos esportivos foram diminuindo. A gente fez o Desafio da Paz, que foram 2 corridas no Complexo do Alemão, naquela rota do tráfico lá, onde os traficantes fugiram da Vila Cruzeiro para o Complexo do Alemão. Então a gente fez essa corrida lá de 5 km, levamos grandes nomes do atletismo, do esporte, políticos, enfim, formadores de opinião. E depois a gente fez alguns outros eventos com... Cara, você vê já pelo que ele acabou de comentar aqui rápido, assim, 2 minutos de coisa. Só para ficar claro, você vai ver que a fala tá acelerada porque eu botei na velocidade 1.50, que é um episódio grande, né? Ainda vou fazer comentários. Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: políticos, artistas, formadores de opinião. Então tu vê a força do Afro-Reg, cara. Eu lembro, e aí a gente tem que, com muito respeito, muito cuidado, se desvincular das nossas figuras de autoridade. Eu tô falando de pai, mãe, quem te criou, assim, na hora de você se informar sobre algumas coisas. Eu ouvi meu pai falando que o José Júnior defendia bandido. Esse cara aí não presta, esse cara aí defende bandido. E aí hoje, eu não sou íntimo do William, mas eu posso chamar ele de amigo. É um cara que quando preciso desabafar ou trocar uma ideia, sempre me responde lá no Instagram. E hoje o cara é, né, executivo do Afro-Reg. E não foi o William, mas muito antes do William eu já tinha entendido que o Afro-Reg é o lance de se desvincular das nossas figuras de autoridade. Eu já tinha entendido que o Afro-Reg era muito mais do que um intermediador. Como assim intermediador? Porque o Matheus, conheci o Afro-Reg por causa de uma entrevista do José Júnior com o Playboy. Se você não é do Rio, pelo menos, na verdade, você às vezes pode ser até do Rio, também não ser conectado com a realidade das favelas, né, e das facções e tal, do crime, como o crime orquestra essa cidade. Mas o Playboy, ele era um cara muito famoso, assim, né, pra gente, né, que veio da favela e tal. E o Júnior conseguiu entrevistar o cara, sacou? Então, assim, eu entendi que não era questão de defender bandido, mas o cara que dava, sim, chance para essas pessoas saírem dessa vida se elas quisessem. Como foi o caso do... Eu não vou lembrar o nome do garoto, eu não sei se é Diego agora. Mas que ele se entrega, quando o William tá falando aqui da Corrida da Paz, né? Quando o poder público ele retoma ali o Complexo do Alemão, esse garoto, eu não vou chamar ele pelo nome que ele tinha, até porque eu posso errar o nome. Eu sei que era o nome de um mágico, agora eu não sei qual era. E ele decide sair da vida do crime. Quem faz essa intermediação e faz com que ele saia com vida, e muito mais do que sair com vida,
é ter a garantia de ter uma vida depois de pagar os seus erros, né, pelos seus erros. Porque as pessoas saíram da vida do crime com vida, mas com que garantia de vida? Sabe, hoje o cara tem uma carreira. Eu acho que é Diego o nome dele. Não, você sabe quem é, mas não sabe. Quanta gente é assim, né? Mas aí eu descobri por mim mesmo que o Afro-Reg ele era muito mais, sabe? Muito mais mesmo. E aí tu vê, né? O mundo girou, eu conheci o William. Eu gosto de falar, eles falaram aqui no começo sobre legado, questão de consciência é muito importante, cara. Senão a gente constrói coisas grandes, mas se a gente não tem consciência social para causar um impacto social positivo e transformador, a gente só vai ser um acumulador e mais uma figura para reafirmar essa ideia de que se você quer, você consegue. É uma coisa que eu gosto muito no William, eu tenho certeza que ele não nasceu pronto, o cara consciente que ele é hoje, que conscientiza, porque ninguém nasce assim. Ninguém nasce bom, ninguém nasce mal, né? Mas eu gosto que o William, ele é como eu falei no último vídeo do Geraldo Rufino, né? Que ele é uma das exceções à regra. O William, para mim, também é uma exceção à regra. Saca? Tinha tudo, o ambiente todo, mas ele conseguiu contrariar as estatísticas, como a gente fala muito. Mas não se deixa ser um totem. Tá ligado? O William quis. Senão a gente entra no papo da meritocracia. Ele quis, se ele conseguiu, você consegue. É assim, se ele conseguiu, você consegue. Mas como? Como que eu consigo? Saca? Não se deixar, como eu falei, ser o totem dessas pessoas. É só fazer o que o William fez. Não, cada pessoa é uma pessoa. Sim, olhar que existem pessoas que saíram, se saíram você pode, mas se perguntar, como eu posso? Como eu posso fazer para chegar lá? Sacou? E é isso. Vamos lá. Um copo como Copa Coca-Cola, a gente fez um evento com a Red Bull também dentro de Vigário Geral e Parada de Lucas, e aí a área foi acabando, e aí eu fui migrando para outras áreas dentro do Afro-Reg, né? Então eu trabalhei como agente de projetos em núcleos de favela, coordenei núcleos de favela também, coordenei projetos também, criei uma área lá, que era mais uma área voltada para o movimento negro, então para falar somente da temática racial dentro do Afro-Reg, virei palestrante da ONG, então visitei 7 países, conheci vários lugares também do Brasil, e aí fui crescendo, trabalhei diretamente com o José Júnior, meio com o assessor dele direto, então isso também me fez aprender várias coisas com o Júnior. E aí eu fui migrando, e quando chegou em 2017, o Júnior me convidou para ficar no lugar dele, e aí eu assumi o papel de coordenador executivo até agora, e tô nessa caminhada aí para reposicionar a ONG, fazer coisas novas. Só uma coisa que eu lembrei agora, esse episódio é de 2021, se eu não me engano. Então podem ter informações aqui que você pode questionar se você for pesquisar sobre o William, o cargo ter mudado, sacou? Nesse ano eu lembro que ele ganhou a medalha. Agora eu esqueci o nome da medalha. Irmão, desculpa, mas eu sei que é o prêmio grande. Para não falar o nome errado, não vou falar o nome da medalha não, o editor coloca aí. Eu até fui no dia que ele ganhou essa medalha, foi muito maneiro mesmo. E, enfim, só para dizer, tá, gente? Essa entrevista aqui é de 2021. E tá sendo uma experiência incrível para mim. O Afro-Reg antes já tinha entrado também na minha vida, né? Sou cria de favela, então cresci no Complexo do Alemão. Então eu tive contato com algumas ações do Afro-Reg. Eu costumo dizer que quando eu era criança, 2 coisas assim, né, marcaram a minha vida assim, morando no Complexo do Alemão. Como você sabe, no Complexo do Alemão é uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. E aí 2 coisas me marcaram muito assim, quando eu fui morar lá com 6 anos de idade, que minha avó morava lá e eu fui morar com ela. E aí foram 2 coisas. Uma, quando eu tinha 6 anos de idade, que eu tava indo pra escola, 6 para 7, que eu já ia pra escola sozinho. E aí eu vi uma cabeça cortada no meio da rua assim. E uma cabeça, e o que mais me chocou foi a galera passando pela cabeça como se fosse nada. Aquela parada, uma normalidade. Como é uma normalidade nessa violência? As pessoas acabam assimilando como algo normal. E aquilo pra mim me chocou muito. É aquela parada, né? Não é que seja normal, né? Se torna comum. Bate tanto que satura. Já vi isso tantas vezes, né? Agora tu imagina. Aí volto até a dizer, né? Tinha tudo pra dar errado. Imagina você, com 6, 7 anos, ver uma cabeça ali, no meio da rua, indo pra escola, tá ligado? Para pra pensar nisso. Aí você pega essa galera que fala que, não, você é a média das pessoas com quem você convive, é só você mudar a sua realidade. Tá, mas como? Se na minha realidade pode acontecer, de uma vez ou outra, eu ver uma parte do corpo de alguém, um corpo no meio do chão. É muito fácil, as pessoas acham... É a bolha, né, cara? Quando você tá nessa bolhazinha, eu já falei, eu já fortaleci muito essa ideia também.
Mas é o lance de você até mesmo quebrar essa bolha, que é a seguinte: você olha para aquilo ali e você pensa, cara, mano, daqui a pouco pode ser eu, tá ligado? Então a tua realidade é aquela ali, cara. Você é a média das pessoas com quem você mais convive. Disso eu sei hoje, né? Na verdade? Mas e pra lá, aquela galera ali? Aquela ali é a realidade dela. É o que ela olha ali, aquilo ali é a perspectiva de vida dela. Agora a minha pergunta pra você é: o que você tá fazendo para entrar nesses espaços e ampliar a visão dessa galera? Mostrar pra eles que existem alternativas, mas mostrar de verdade, com exemplos práticos, materiais, e não só essa ideologia de que se você quer, você consegue. Sabe, se eu conseguir, você consegue também. Porque a gente tem que analisar que as pessoas que chegaram lá, elas não chegaram lá, muitas das vezes, sozinhas. Existe um mínimo de estrutura por trás, e até mesmo sem estrutura nenhuma. A gente tem que analisar quais foram as vertentes que possibilitaram ela. Sacou? O que aconteceu com essa pessoa? O mínimo de oportunidade que ela teve, que talvez seja o que as pessoas realmente precisam. Porque é muito fácil, né? Falar, se eu conseguir, você consegue. Basta você acreditar, você ter uma meta, você ter um sonho. E aí fica muito difícil também uma outra coisa: sonhar quando sua maior coisa é não ser aquela próxima cabeça ali no meio da rua. Ou seja, sobreviver é a sua maior meta. Sacou? Uma coisa que me marcou muito na favela foi quando o Afro-Reg fez um show na antiga Conlurb, que hoje é uma Vila Olímpica no Complexo do Alemão, mas no passado era uma Conlurb. E aí o Afro-Reg promoveu um show lá com o Gabriel Pensador, Cidade Negra e a banda Afro-Reg. E foi um show que se chamava Mãe Desarme Seu Filho. E aí foi um show desses artistas e os traficantes entregaram armas pro Afro-Reg quebrar no palco. Então isso me marcou muito, porque foi pela primeira vez que eu vi jovens negros com alguma positividade, né, sendo protagonista de... Ô Marcelo, quero fazer um comentário breve aqui, irmão. Se precisar de um apoio aí, já falei contigo que eu quero ver essa operação acontecendo. Eu gosto de ver os bastidores, de estar por trás ali, vendo a coisa acontecer. E como em troca, eu posso operar a câmera pra você, cara, pra esse tipo de coisa aqui não acontecer, beleza, meu parceiro? De alguma coisa. Então aquilo me chocou muito. Até o próprio José Júnior não lembrava dessa história, né? Ele não sabia, na verdade ele não sabia que eu tinha frequentado. Então foi algo que me marcou muito. Então o Afro-Reg já vem na minha vida, como qualquer jovem de favela que cresceu na favela na década de 90 conhece o trabalho do Afro-Reg. Eu assumi a coordenação executiva e aí estou desenvolvendo lá uns projetos, fazendo algumas coisas. Cara, o Afro-Reg é uma ONG, né? E uma relevância, uma importância assim pro jovem, né? De periferia, para todos nós na real, né? Para quem alimentar a perspectiva daquele jovem líder, aquele jovem que tem a liderança, que vê as coisas acontecerem numa sociedade, numa parte da sociedade que poucas pessoas têm essa oportunidade de incursão, de conviver, né? Eu também já tive a oportunidade de estar fazendo projetos, inclusive indo para o Complexo do Alemão, toquei no Afro-Reg, toquei lá dentro do projeto, Vigário Geral, e uma banda de reggae mesmo, alimentando ali a perspectiva das pessoas. E, cara, achei muito interessante essa movimentação nesse tempo, né? Porque hoje o José Júnior tá ali, CEO, né? Na questão do Afro-Reg, tu tá ali com a questão do executivo. E daí tá saindo vários outros novos projetos, né, de gaveta. Fala um pouco, fiquei sabendo do Afro Games, projeto. Como é que é isso? Como é que tá funcionando isso? O José Júnior hoje é o CEO da Afro-Reg Audiovisual. A Afro-Reg Audiovisual, ele criou, né, essa produtora. Cara, e tem muitas séries boas no Globoplay e nos produtos da Globo, né, que são da Afro-Reg visual, acho que é isso, né? E pelo que eu entendi, é uma forma de captação de recursos, porque como é uma ONG, né, a gente às vezes vê projetos que dependem muito de empresas, então você fica muito refém. Acaba que você, querendo ou não, é refém do empresário. Até quando ele vai contribuir, quanto ele vai contribuir, né? Então, às vezes, para você sair um pouco dessa estrutura engessada, é bom ter esse tipo de projetos que vão te possibilitar captar recursos, né? Então, você capta recursos gerando oportunidade, né? Porque o Afro-Reg também tem muito disso, eles dão oportunidade para ex-detentos, né? E até mesmo para pessoas que para a pessoa não entrar, né, na vida do crime e tal. Você fala para ela, você vai ter um trabalho e tal, mas tá, onde essa pessoa vai trabalhar? E você vê que muitos dos projetos dessa produtora empregam pessoas de dentro da favela, pessoas periféricas, né? Pessoas marginalizadas, minorias mesmo, né? Você vê ali o povo preto, periférico, sendo empregado, recebendo oportunidade.
Então você mata vários coelhos com uma só. Galera defende os animais, me perdoa por essa expressão, mas você resolve vários problemas de uma forma só. Então é importante, quando você for fazer um projeto, pensar nisso. Como eu posso gerar recursos para financiar e não ficar tão dependente, né? Galera, aqui eu tenho agradecido muito. Quando eu comecei a pedir o Pix, eu não imaginava, de verdade, eu vou pedir, se as pessoas, mais 10 pessoas ajudarem, vai ser muito. E muita coisa tem melhorado aqui. Eu tenho conseguido chamar cada vez mais pessoas para editar os vídeos, para me ajudar na criação do conteúdo, né? E a melhoria que tem acontecido aqui, pouco a pouco, são vocês que têm feito o Pix. Então, vocês que têm me procurado para perguntar como pode doar, muito obrigado a todo mundo que tem doado. A galera que perguntou se eu tinha produto, né? Eu sou professor de marketing digital, de comunicação, e que comprou. Eu vi, teve gente lá que comprou 10 matrículas 10 inscrições do curso, matrícula analógico. Enfim, mais 10 matrículas do curso, e eu fiquei, por que comprou 10? E aí eu fui ver que ela estava dando bolsas para outras pessoas fazerem. Eu achei isso muito legal. Se você tiver essa iniciativa, vontade de fazer essa iniciativa também, de possibilitar outras pessoas aprenderem, entre em contato comigo, tá? Onde a gente vai contar essas histórias sociais que a gente viveu ao longo dos 28 anos de existência do AfroReg. São 28 anos de existência. 28 anos. Então a gente vai transformar... Minha idade? Não, minha idade não, né? Porque hoje eu tenho 28, 2021. Eu sou meio transformar perdido, isso em ficção. Sei, né? Então a gente já tem 2 projetos aprovados na Globo, que já está rodando na Globoplay, que é o Renegado, o Arcanjo Renegado e a Divisão. Né? E a gente está com outros projetos para gravar também, vai ter outras temporadas também desses 2 projetos. Então é algo que a gente está criando, inclusive, para tornar a ONG autossustentável, já que a ONG é dona também de uma parte dessas ações dessa produtora. Então é algo mais para tornar também a ONG autossustentável. Na verdade, cara, esse projeto, o Afrogames, que é o primeiro centro de esporte dentro de uma favela no mundo, ele nasce da necessidade também, assim, de 2017, o AfroReg vê também que teria que criar outros tipos de projetos, né? Como a gente sabe, hoje o games é um mundo que move milhões, né, de dinheiro e de mercado de trabalho. Então a gente foi numa reunião na casa de um amigo nosso, de longa data, que é o Ricardo Chantilly, que já foi empresário do Rapa, do Jota Quest, exatamente, bem conhecido. E aí a gente ia propor dele assumir o nosso estúdio de música. Só que ele falou, cara, eu não tô saindo do ramo de música e tô começando a abrir vou querer começar a trabalhar com isso. E aí mostrou um campeonato de games. E aí automaticamente eu e o Júnior, quando a gente viu esse projeto de game, esse campeonato de games, primeiramente a gente reparou que não tinha pessoas negras jogando, nem consumindo, e muito menos por trás, né, daquela estrutura trabalhando. Então, quando a gente viu isso, o José na mesma hora falou, cara, vamos fazer isso numa favela, para jovem preto favelado. E aí a gente criou o Afrogames, que já é uma realidade, né, e é um projeto que atende 100 crianças, né, 100 jovens e crianças, já acontece. Ele também não é um projeto também que só vai ensinar aquela criança ou aquele jovem a jogar games, mas a gente também tem aula de programação, então... Que é muito importante, né, para você conseguir... eu vi um documentário do Boca Juniors, tá? Não tem nada a ver, tem? Se liga. Que eles lá, no projeto de formação do atleta, porque muitos deles vão se tornar atletas, mas se tornam profissionais, não vão fazer carreira. Às vezes até se tornam profissionais, mas param no 1º e 2º ano. Então, eles dão essa capacitação. Eles pagam a faculdade das pessoas. Mas faculdade não é garantia, mas pelo menos você está dando um passo a mais para essa pessoa ter pelo menos um pouco mais de chance, né? Então aqui você vê, não é só ensinar a pessoa a jogar e jogar bem, né? Oportunidade de se tornar um programador para entrar no mercado de programação. Provavelmente dão a oportunidade de pessoas entenderem o business da coisa também. Então não é só ser o jogador, o atleta. É entender todo o sistema, a engrenagem por trás, né? Até mesmo porque às vezes você joga por um período, eu não sei qual é o tempo de vida profissional de um atleta, mas você entendendo toda a organização, você consegue caminhar por vários setores do mesmo mercado, né? Hoje temos diversos jovens que já sabem programar games, também temos aulas de inglês, que isso também, né, abre um leque de oportunidade para esses jovens também para arrumar trabalho. Tem atendimento psicológico. E aí, em paralelo a isso, a gente criou o primeiro time de esportes, que é o AFRG, que é o Afrogames, né, o time do Afrogames. Então, esse time são 6 jovens, que eles ganham um salário, muitos deles são a única fonte de renda de suas famílias. Eles têm atendimento também psicológico, preparador físico, aulas de inglês e todo um cuidado ali também para que eles, né, para que eles se concentrem em trabalhem somente com aquilo ali. Então, é um projeto que a gente já ganhou prêmio e é um projeto que veio assim para fazer história, né? Aí, porque a gente já ganhou prêmio, a gente já está reconhecido, todos os lugares que a gente apresenta
O Afro Games é um sucesso. E a gente viu também que isso também é proporcionar também que a gente comece a furar a bolha disso, né? Porque a gente sabe que para entrar no mundo dos games tem que ter um computador muito bom, uma cadeira muito confortável, enfim, diversas coisas, uma internet muito boa, que a gente sabe que o jovem de favela não tem. Então a gente criou esse projeto justamente pensando nisso. Já temos também uma sala de streaming, né? Que a gente transmite os jogos e tal. Então é isso. Percebeu como a vida prática quebra o discurso de é só você querer? Quem quer faz? É o que ele falou. Beleza, você conseguiu bater de porta em porta pedindo uma oportunidade, te deram um computador brabo, a estrutura básica, cadeira, tudo. Mas e a internet que não chega lá? Não tem como chegar de jeito nenhum. Então você vê que são várias barreiras de entrada no negócio. É surreal, né? E não só no games, isso aí você vai levando para todas as outras áreas. Até mesmo na questão de trabalho, cara. Eu ainda vivi essa coisa no mercado de trabalho, quando eu comecei no mercado de trabalho, a procurar emprego, né? Na verdade, procurar emprego. Eu percebi que quando eu falava que eu morava coisa de, sei lá, 5 ruas da onde eu morava mesmo, eu tinha a chance de ir para uma entrevista de emprego. Era maior a minha chance de ser chamado de... Eu comecei a perceber que como é que você soube disso? Toda vez que eu era chamado para uma entrevista, eram nos endereços que eu falei que eu morava sem morar. Que era de algum amigo meu. Eu falava, cara, se chegar alguma coisa aí, que eu botei teu endereço como coisa de trabalho. Perguntava, posso colocar, às vezes tio, né, que era pai de amigo, pô, tio e tal, eu posso colocar o endereço de vocês aí porque é mais perto da pista. O ônibus passa aqui, já passa aqui. Enfim, já era fora de onde eu morava, né? E as pessoas falavam que sim, eu percebia que eu tinha mais chances de conseguir uma entrevista de trabalho. Olha que loucura. Esse projeto está começando aí e a gente quer abrir outros viés. A gente quer transformar lá a Vigário Geral também num centro tecnológico, sabe? Então, além das oficinas culturais que nunca vão parar, vão acabar, até porque o DNA do AfroReg, a gente também quer entrar muito nessa questão dos games, robóticas, isso que a gente sabe que é o futuro do mundo e os jovens de favela têm que estar inseridos nisso. E entra nesse assunto, né? De se manter o AfroReg autossustentável, né? Se manter com a própria base, né, cara? Que é fazer a prata da casa e retornar, né? Aquela questão, né? A gente acha que o esporte ele vai ser como aconteceu com os esportes que tradicionalmente nasceram por pessoas brancas. Basquete, boxe, futebol, que é quando tiveram os negros dentro desses esportes, os negros reinventaram o esporte. O boxe como o Muhammad Ali, o futebol com Pelé, enfim, e o basquete, né, que hoje com os Estados Unidos também, que a gente sabe, com Michael Jordan, enfim. E a gente acha também que o mundo do esporte vai ser a mesma coisa, dos games vai ser a mesma coisa. Quando esse jovem de favela começar a ter acesso, esse jovem negro de favela, a gente acha também que eles vão entrar nesse mercado e não vão dever nada a ninguém. Com certeza, com outra visão, né? Aquela visão de realidade também, né? Que vive, que nunca foi fácil. Acredito muito nisso, na questão da mudança da assinatura, né? Do jovem de periferia, que tem aquele poder que chega assim, essa minha assinatura, né? Sempre que a gente para perceber algum projeto, você olha assim, nossa, tem uma assinatura ali. Cara, eu li uma questão, eu li a questão do nome do AfroReg, era pra ser alguma coisa com funk, então 93 tava tendo arrastão lá no Rio de Janeiro, isso é verdade, cara? E depois foi pro reggae, em vez de ser funk? Isso aí já é festa. Na verdade, o AfroReg nasce nessa festa? Na verdade, ele não nasce com essa festa. Na verdade, são pessoas, né, o José Júnior e os amigos dele, que decide criar essa festa, que na verdade era uma festa pra tocar funk. Sim. Só que aí acontece aquela onda de 93 ali, né? Exatamente, de arrastão, nas que na verdade praias, não era arrastão, era briga de galera. Parada de Lucas com o Vigário Geral, né, briga de baile funk, que aí o funk é proibido na cidade do Rio e a festa já tá com os convites todos vendidos, e aí que música que a gente vai tocar? E aí o Teco, você conhece, propõe da gente fazer uma festa de reggae. E aí todo mundo acha que vai ser um fracasso, mas pelo contrário, é um sucesso, a Rasta Reg Dance, o nome da festa. E aí depois nasce o jornal AfroReg, né? AfroReg Notícias, também, que é um jornal, na verdade o reggae já tinha, o afro vem daquela questão da Bahia, os blocos afros da Bahia, então AfroReg. E aí o AfroReg Notícias nasce com a necessidade, o José Júnior vê que o Rio de Janeiro tem uma necessidade de ter um veículo de comunicação que fale da cultura afro-brasileira e africana, e ele cria esse jornal falando justamente disso. E aí, essas mesmas pessoas, sempre com uma coisa, vamos fazer mais, decidem criar um projeto social. O Júnior tem a ideia de criar um projeto social, que é o AfroReg, que a princípio iria para a favela do Acari. Sim. Só que aí acontece a chacina de Vigário Geral, e o Júnior enxerga que a favela que mais precisa daquilo ali, do projeto social, é Vigário Geral, né? Que na época era conhecida como a Bósnia brasileira, né? Sim. Os índices de extrema pobreza, desigualdades ali muito grandes. E aí ele decide criar o AfroReg, levar o AfroReg para dentro de Vigário Geral, e aí se torna essa potência aí que todo mundo conhece, né? Então foi assim que começou. Então nenhuma daquelas pessoas eram de Vigário Geral. Na época, inclusive, a febre era trabalhar com menino de rua, menino e menina de rua. E aí o Júnior fala, não, eu quero trabalhar com menino e menina de favela.
ele leva esse projeto para dentro de Vigário Geral e aí cresce, Nossa. e aí abre diversos núcleos, e aí começa a trabalhar, fazendo essa questão da integração da favela com asfalto, os grupos musicais, enfim, o Afro Reggae é um fenômeno social. Social total, Tem né? uma das grandes ONGs aí do Brasil, uma referência, que com certeza em muitas coisas que hoje as pessoas fazem na área social, o Afro Reggae na década de 90 já fazia. Fazia, né? Então a gente tem um orgulho disso, assim, de ser pioneiro em várias coisas dentro da área social. E Ainda é importantíssimo nessa visão do Júnior ali com os demais, né, cara? Nesse momento delicado ali, chacina e tal. Pô, vamos fazer isso ali, vamos levar um pouco de luz ali, né, cara? Porra, que ideia. Agora eu vou agradecer os patrocinadores aqui, ó. Edifier. Vou presentear aqui meu amigo William Reis do Afro Reggae. Pô, é pra mim? Com esse fone aqui, ó, W800BT, meu irmão, pra você produzir lá dentro do Afro Reggae, certo? Agradecer aí, Agora ó. que eu vou ficar surdo. É isso, pra ficar surdo de tanta música. Agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado, gostei. Da Edifier. Entrar lá no www.edifier. Tá na descrição Ô, Edifier, manda um desse pra mim, Marcelo. Desenrola aí, irmão. Manda um desse aí pra mim. aqui do nosso canal. É isso aí, irmão. E é isso, essa importância de ter um projeto, uma ONG, assim, né, cara, de tanta relevância, né, cara, que deu tanto certo e tá dando tão certo. Isso é muito importante pra sociedade, cara, tanto do Rio como o Brasil. Eu enxergo assim, foi um dos motivos também que eu falei, cara, tem que ter um espaço ali pra poder falar sobre isso, sobre esse assunto, as pessoas poderem enxergar como funciona um projeto sério, né, um projeto sério que é o Afro Reggae, que é essa potência. Cara, eu vou te fazer outra pergunta, o que vocês têm, assim, em mente com relação, porque o Afro Reggae também tem ali a música do Afro Reggae, né? Projetos novos, como é que tá acontecendo as coisas nesse momento de pandemia ali? Como vocês estão tocando esse lado musical ali dentro do Afro Reggae? Então, com a pandemia, a gente teve que parar, né, no ano passado, paramos todas as atividades, né, então não tivemos o bloco de carnaval, que hoje é o carro-chefe da ONG, quando se fala de música, que é o bloco Afro Reggae, que sai que tem hoje em parceria com o bloco... Caramba... Pô, eles vão ficar tristes hoje, eu não posso esquecer o nome deles. Vamos lá, caramba. Empolgas 9. Empolgas 9. Não posso esquecer meu irmão Kiko, parceiro, que a gente não ia sair, né, mas em um ano do carnaval. E aí a gente foi numa reunião na prefeitura e falou, cara, a gente não pode deixar de sair. Então, peraí, vamos ver se a gente consegue dar ajuda. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês. E aí a prefeitura entrou em contato com o Empolga, com o Kiko, falou, pô, vocês importam de dividir o desfile com a Afro Reggae? Ele, não, que isso, com o maior prazer, o Kiko sempre nos abraçou. Então a gente hoje faz 2 desfiles, um na praia de Copacabana, um na praia de Ipanema parado, no palco, e o tradicional que a gente sai no carnaval, que é em Copacabana, né, do Empolgas junto com o Empolgas 9. Então o nosso carro-chefe é o bloco de carnaval, além das nossas oficinas culturais, né? Então a gente tem a oficina hoje de percussão também, e tem outros projetos também, tem o Afrolata, que é um grupo que só toca com projeto com instrumento reciclável. Então essa coisa da música, inclusive, é uma preocupação assim minha, assim, que eu não quero, por mais que a gente hoje esteja indo pro viés do games, eu quero sempre que a música seja muito forte, porque eu amo música, me identifico muito, escuto muito música, e então eu tenho essa preocupação. E também a gente tem um estúdio de música, que a gente produz gratuitamente, artistas que não têm condições de pagar uma hora no estúdio. Então isso também a gente faz essa produção de música, né, dentro de Vigário Geral, no estúdio Afro Reggae. Então em música, basicamente, esse é o projeto que acontece lá. A gente também tem a orquestra Afro Reggae, mas que também teve que parar por causa da pandemia, e a gente teve que aportar o dinheiro que é pra orquestra, a gente colocou na questão das cestas básicas, porque ficou muito, porque é entregue e tal, e aí a Unesco, né, que é uma parceria com a Unesco, ela propôs a gente continuar nossas ações de cesta básica, que hoje a gente tem feito. Então o nosso projeto também da orquestra também tá parado. Muito bacana, cara, muito bacana ter também essa parceria, né, com grandes empresas, né, para poder movimentar, né, já que é difícil todo projeto se movimentar com as próprias pernas, né, cara. Então ter potências assim que acreditam realmente nesse projeto, no projeto social, de qualquer frente, né, é importante ter isso, né. As oficinas funcionam muito bem ali, né. Você falou que é o carro-chefe. Eu conheci o Afro Reggae através de música, de bons músicos ali, percussionistas, foi o Beto na época, se eu não me engano, Beto, percussionista, e vários outros músicos percussionistas que passaram por ali. Tive já o prazer de tocar ali com a galera, ainda mais em carnaval, né, cara. E aí, cara, quais são os planos? Quais são os seus planos aí? Passando a pandemia, para o Afro Reggae, quais são os planos aí, tirando os games e tal, planos mesmo de criar, assim, expandir para outros lugares, outros estados, país? Na verdade, a gente tem essa vontade de expandir o Afro Games, né? A gente tem uma vontade de criar lá no Cantagalo, no nosso núcleo, uma arena de games, que seria a primeira arena no Rio, né, de campeonato de games, e hoje não tem. O que tem são lugares que as pessoas chegam, alugam e montam uma arena, então a gente teria essa primeira arena no Rio. Ampliar as atividades do Segunda Chance também, que é o Segunda Chance, é a primeira agência no mundo formada por egressos, para egressos do sistema prisional entrarem no mercado de trabalho. Então também é potencializar o Segunda Chance, né, com isso, e criar outros projetos e voltar com outros projetos também. A gente sabe que a pandemia também trouxe um novo aprendizado também para o Afro Reggae. Acho que a pandemia fortaleceu o terceiro setor, que estava muito desacreditado e demonizado, né, por algumas esferas políticas. Então acho que a pandemia reposicionou, né, e mostrou a importância dos projetos sociais, que são eles que hoje estão levando os alimentos, né, a questão das cestas básicas para famílias de favela que estão precisando muito. Então acho que isso também vai ser uma realidade também, que com o passar da pandemia a gente também vai ter que arrumar um jeito de continuar essas ações de cesta básica, que a gente sabe que é muito importante. Hoje quem ajuda a gente
muito nisso é o Luciano Huck, a Brasil Foundation e outros parceiros também que estão colaborando muito com a gente. Então a gente acha que, acabando a pandemia, é voltar com os projetos da audiovisual também, que aí já é o José Júnior que vai estar tocando, mas voltar com as gravações e fazer cada vez mais produtos, né? Então a própria produtora também do Afro Reg vai gerar muita oportunidade para pessoas que não têm oportunidade, então atores e atrizes negros, diretores e diretoras negros, roteiristas e roteiristas negras. Então isso também vai ser muito importante também para dar mais oportunidade para essas pessoas que não têm acesso também ao audiovisual, porque a gente sabe que é um mercado muito racista. Então acho que isso também vai ser um reposicionamento da ONG, além de criar outros projetos, pensar em outras coisas. Eu tenho também uma vontade de criar um curso de formação de jovens líderes na área de direitos humanos, saber explicar os direitos e explicar a eles como se posicionar em certas situações. Saber seus direitos, né? Caraca, isso aqui é muito bom, cara. Eu tenho quase que uma consultoria com o Willi de vez em quando. Tem um tempo, né, que eu não busco mais essas consultorias porque ele me indicou bons livros, né? A autobiografia do próprio Malcolm X. Mas isso aí é extraordinário, cara. Extraordinário. Primeiro, para você tomar consciência, né? Porque, como eu falei, ninguém nasce sabendo, ainda mais a gente, povo preto, que teve a nossa história, toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que vem antes de nós apagado, completamente apagado e recriado de uma maneira completamente desconexa da realidade, né? Então isso aqui é muito importante. Exatamente, sobre o que é um direito universal, que são os direitos humanos, né? São direitos que todas as pessoas têm seu direito, as pessoas ainda acham que é só para um lado, como na verdade os direitos humanos é um direito de todos. Né? Então acho que é trabalhar em cima disso e bombar o Afro Reg também em outras questões, como a gente está conversando aqui, eu vejo a estrutura de vocês, nessa questão do próprio podcast, entrevistas, fazer isso tudo dentro de Vigário Geral, se for possível, se a gente conseguir. Então são essas ideias, a gente não pode parar de pensar, né? Então o Júnior sempre também me ensinou a ir em espetáculo, enfim, assistir muito filme, realmente para ter muitas ideias de como ampliar as atividades do Afro Reg e continuar fazendo. Sim. As portas aqui estão sempre abertas, viu, irmão, para o Afro Reg, para qualquer tipo de projeto que tiver que botar a cara aí, tá sempre aberto aqui o Legado Podcast para vocês, certo? Agora, irmão, vou te falar. É o seguinte, a gente está falando de Afro-Reg, de periférico, de tudo isso, e as questões raciais, né, de tudo que a gente encara, principalmente as pessoas de periferia, negras, de baixa renda. Como que vocês lidam, assim, chega muito aluno lá, chega muita pessoa que está contando algum caso que acontece ali com ele no dia a dia, como é que esse acolhimento lá dentro do Afro-Reg, cara? Na verdade, o principal foco do racismo e dessas desigualdades raciais são dentro das favelas, né? Dentro das periferias do Brasil. Ali mesmo, ali Exatamente. é a maior parte. Né? Ali é onde está concentrado o maior problema social do Brasil, que é o racismo, né? É o racismo que leva à pobreza, às desigualdades, à violência, à falta de direito, à falta de educação, enfim, diversas coisas. Então, são dentro dessas periferias. Então, por mais que aquelas pessoas não tenham consciência de que aquilo que está acontecendo com eles é de um fato histórico lá atrás, porque o racismo de hoje é o resquício da escravidão do passado, né? Então essas desigualdades são resquícios, né? Eu e você somos a terceira geração livre, né? da escravidão. Então é muito recente isso. Sim. As pessoas acham que não, que acabou e as pessoas negras foram viver bem, quando na verdade não, houve um processo e tiveram diversas leis para excluir a população negra. Então acho que quando a gente trabalha dentro de favela, por mais que aquele jovem ali não saiba que o que está acontecendo com ele é uma questão racial, a gente procura passar para ele, de alguma forma, de que aquilo ali está acontecendo porque ele é negro e porque tem uma história por trás daquilo. Isso aí, né, gente? Não foi do nada, né? E às vezes isso acontece, a gente se xinga, a gente se agride entre a gente mesmo. Porque falta essa consciência, saca? Falta essa conscientização, na verdade, né? Mas é aquele negócio, né? O bagulho você é a maioria das pessoas com você convive. Aí ninguém tem consciência, você só convive com quem não tem consciência. Você não tem consciência. Qual é a média ali? É essa, a gente vai continuar propagando a falta de consciência. E o pior ainda, que eu acabei de falar, apagaram a história e recriaram ela de um jeito completamente desconexo da realidade. Então, a gente está aprendendo a nossa história contada por outros que na maioria das vezes foram quem nos oprimiram, foram os que apagaram a nossa verdadeira ancestralidade, sabe? Então, quando você pergunta assim, chega muitas pessoas, chega muitos atendidos reclamando de alguma coisa, na verdade a gente vê até na própria relação entre eles, nas oficinas, né? Então teve uma vez que eu vi dois jovens, uma menina e um menino, os dois negros se hostilizando com opressão racial, né? Um outro, né? Falando coisas raciais. Então ali foi um momento que eu peguei os dois, conversei, expliquei, e eles começaram a chorar, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, e não sabiam a dor que era aquilo. Eu mesmo fui uma pessoa que cheguei no Afro-Reg, né? sem ter consciência racial alguma, e aprendi dentro da ONG. Então acho que essa questão racial... E aí tu vê, ele se conscientizou, não sei quantos anos depois veio me conscientizar,
E eu espero muito que você se conscientize não só na sua questão racial, porque eu tenho muita certeza que tem gente branca aqui que assiste também, mas que você entenda de onde você vem, a sua classe, sabe? Que você talvez está vindo de baixo, fortalecendo essa pirâmide, né? Aí batendo palma para empresário, explorador. Não tenho nada contra o empresário, eu tenho problema com o explorador. Saca? Aquele que moe, só quer ganhar a todo custo. Quer dizer, a todo custo não, a baixíssimo custo, ao custo da nossa vida, sacou? Essas desigualdades a gente enfrenta todos os dias, mas aí também a gente pode falar, através da arte da cultura a gente conscientizou muito jovem. Sim. Né? Através dos nossos espetáculos, Claro. através das nossas oficinas, através do barulho que a gente fazia. Alguns alunos, a maioria deles, na verdade, eles foram pegando e captando que o que acontecia com ele no dia a dia era o fato dele ser negro, pobre e favelado. Então, isso também sempre foi um papel nosso, né? Isso também sempre foi um papel da Afro-Reg, lutar contra isso, né? Você vê que teve um Fashion Rio, que o Júnior colocou mais de 60 negros para desfilar no Fashion Rio, né? Cara, olha que coisa grandiosa, cara. Realmente nos colocando a lugares que nos pertencem, sim. Que nos foram renegados, né? Relegados, que nos negaram. Mas é nosso também, quem disse que não é? Então, assim, você vê, até aqui, nesses 27 minutos, está um pouquinho acelerado ali, mas nesses 27 minutos, viu como meu pai estava errado? Não é um negócio que defende o bandido. Não. Ele defende oportunidade para o povo de favela, o povo negro, periférico, que vive à margem, que é colocado à margem. Pô, 60 pessoas num negócio de moda, cara, isso é extraordinário, colocando 100, isso aqui no primeiro ano, 100 jovens, 100 adolescentes, 100 jovens no mundo do e-esporte. Não são 100 da Zona Sul, riquinho, não, são 100 favelados. Cara, isso é gigante, cara, isso é gigante. Então você vê que diversas coisas que a gente fez, né, que a gente faz. Hoje, se a gente tem uma agência, né, de emprego para ingresso no sistema prisional, a gente sabe que a maior parte da população carcerária são pessoas negras. Então você vê que o Afro-Reg, esses públicos que o Afro-Reg atende dentro das favelas, esses públicos que estão vulneráveis, são de grande maioria negros, porque a população negra, na sua grande maioria, está concentrada dentro das favelas. E a gente também tem que ficar atento que por mais que a gente fale, essas populações estão dentro ali das favelas, aí as pessoas falam, tem pessoas brancas que moram dentro da favela também, que são pobres e tal. Mas a pessoa está um pouco à frente da pessoa negra ali. Se você for botar as duas para arrumar um emprego fora da favela, com certeza a pessoa branca, independente de ela ser pobre, ela vai largar na frente da pessoa negra, com certeza. E tem uns apontamentos que falam que as ações afirmativas, ou seja, as cotas, né, essa coisa de se preocupar com o povo negro, de reparar, né, foi uma das coisas que fizeram o branco ser percebido como pobre, que existe pobre branco. Você sabia disso? Foi por causa das cotas para os negros que começaram a notar que existe branco pobre. Então, acho que, inclusive, a gente também tem que entender essa questão, essa diversidade étnica dentro das favelas, entender como nasceu cada favela, né? Eu mesmo fiz uma pesquisa recente, Sim. Eu escrevo pra Veja, e aí tem certas favelas que você vê que o grau da população negra é maior e mais retinta. Por quê? Por exemplo, a Vila Cruzeiro, Jacarezinho, porque foram quilombos no passado, né? Então você tem que entender a Nova Holanda, por que a favela do Caju tem um índice de pessoas com a pele mais clara? Porque... Eu não sei, mas eu vou chutar por quê. Porque eu entendo mais ou menos a geografia do Rio. O Caju já está mais próximo do centro. Acredito eu que os brancos estavam mais no centro. Então, quanto mais à margem, bota o preto, mais preto do preto para lá. Para cá, a galera vai ter que ser um pouquinho mais clara, sacou? Chuto eu. Ali ia ser um bairro português, que na verdade virou uma favela. Se você for hoje no Caju, você vê que a pessoa mais negra lá tem a minha cor. Eu que sou um cara que tem um pouco a pele, tem um tom de pele negra um pouco mais clara, né? Você também. Sim. Então você vai ver que a galera lá mais negra tem a nossa cor, mas você não vai ver uma pessoa retinta. Por quê? Porque ali foi uma construção, né, étnica que aconteceu ali para que aquela favela fosse um pouco mais clara, diferente do complexo da Penha, diferente do Jacaré. Tu vê? Eu acho muito legal quem se aprofunda nisso. O William, para mim, é um dos caras que se aprofunda nisso. Mas você vê que quem quer aprender nem precisa ter que se aprofundar muito, é só pensar um pouquinho, fazer o mínimo de esforço para entender que racismo não é mimimi. É fazer o mínimo de esforço. Eu não fui ler, eu não fui pesquisar, eu tirei isso aqui agora. Só por entender que quanto mais próximo do centro, não, a galera preta de pele escuríssima tem que ficar longe daqui, tá doido?
Não pode. Não pode se misturar com a gente, porque é assim que o racismo funciona, gente. Já que não dá para exterminar, os que estiver mais próximo da gente tem que ser um pouquinho mais clarinho. É só pensar do jeito que eles pensam. Não é dizer que eu concorde, não. Ah, o Matheus concorda, o Matheus... Não, só se colocar no lugar do outro lá, do opressor. Já não dá para exterminar, então vamos deixar do nosso jeito. Sacou? Mais ou menos isso. Carezinho e diferente de outras favelas. Se você for na Nova Holanda, por exemplo, você vai encontrar angolano, você vai encontrar nordestino, você vai encontrar até judeu dentro da favela da Nova Holanda. Então a gente também tem que entender essa diversidade étnica para também não chegar com esse papo assim, mas tem pessoas brancas pobres no Brasil. E as pessoas têm que agradecer, porque foi depois das cotas raciais que o Brasil percebeu que tinha branco pobre no nosso país. Exatamente, né, cara? Então, essa pesquisa, hein, cara? Então as pessoas têm que agradecer, inclusive, o movimento negro por ter feito esse trabalho das cotas raciais, porque foi a partir disso que as pessoas no Brasil começaram a se preocupar com as pessoas brancas pobres também, porque até então ninguém se preocupava também com o branco pobre. Então acho que é uma luta diária, uma desconstrução diária. Eu acho que muitas coisas mudaram, muitas coisas vão mudar. Eu sou um exemplo de mudança. Hoje eu tenho certeza que o meu filho não vai nascer desavisado da questão racial como eu nasci. Porque minha mãe e meu pai não tiveram também essa mesma consciência. Informação, né, cara? Essa informação. Faltou informação e ainda falta informação. Sim. Nós somos uma bolha, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu mesmo posso falar. Eu acho muito legal a gente ter conquistado esse espaço na academia. Acho importante a gente estar na academia. Temos que estar na academia. Academia, gente, é a faculdade meio acadêmico, tá? Nesse sentido que ele tá falando. Me orgulho de ser um dos primeiros de ter ensino superior na minha família. Acho que eu sou o primeiro por parte de mãe e o segundo por parte de pai a ter um ensino superior. Porém, se você me botar hoje com um intelectual negro que só estuda academia e me levar com ele pra dentro de uma favela e botar eu pra conversar com um moleque de favela, um moleque... 1000 vezes quem tem a vivência, né, pai? Tem que respeitar nós que é cria. Que tá prestes a entrar na boca de fumo, eu me garanto muito mais em desenrolar com o moleque racialmente do que ele. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Não é porque a gente foi pra academia pra falar da gente que a gente tem que esquecer de como falar com a gente. Então isso também é importantíssimo a gente ficar sempre atento a isso, porque realmente somos uma bolha e a população negra que precisa da nossa ajuda tá dentro da favela. O jovem que precisa da nossa ajuda, que não entende porque tá pegando um fuzil, não entende porque tá usando droga, a gente tem que dialogar com ele de uma linguagem de igual para igual e tentar de alguma forma traduzir o que a gente aprende na academia pra dentro das favelas e pra dentro desse cotidiano do jovem. Cara, é um trabalho bem minucioso, né, cara? Vocês chegarem, acabam de falar nessa comparação acadêmica. E é real, porque a pessoa tem que ter primeiro ali a confiança, entender o que você tá falando, né? Os periféricos ali. Trabalhar por convencer uma criança a não acreditar naquilo que ele tá vendo todo dia e que existe uma outra possibilidade. Cara, é pra poucos, cara. É pra super-homens, sabe qual é? Questão de pessoa que quer e tá lá dentro da incursão querendo fazer aquele bem. Isso é importante demais, cara. É um status, né, cara? Exatamente. Hoje, o moleque que tá ali na pobreza, ele vê que o pai dele trabalhou a vida inteira, mas continuou pobre. Aí ele vê que do lado dele tem um cara que tá no tráfico, que tem status, dinheiro, respeito, mulher, moto e roupa. Essa é a verdade, ele vai ter isso. E ele não enxerga que ao redor dele, a possibilidade dele ser uma pessoa direita, as possibilidades que ele tem, né, de ter uma... E entra na nossa coisa do capitalismo, né? Que é o consumo, né, cara? Tu vê ali, tudo que ele falou é consumo. Tirando a parte da mulher, né? Tudo o resto é consumo. É tudo baseado no dinheiro que ele pode te proporcionar. Então o cara que é trabalhador, o proletário, não tem o capital para poder ter essas coisas que vão dar a ele o status e colocar ele numa posição. Então tudo está baseado no material, nas coisas materiais, sacou? Então isso somado às condições raciais e toda a questão social que envolve o favelado, pô, mano, ó, puro suco para dar errado. É o puro suco para dar errado. A vida de ele vai proporcionar que ele cresça na vida. Então, inclusive o AfroReg mostrou isso, né, para esses jovens também, ó, você não precisa ser do tráfico para ter um tênis maneiro, você não precisa ser do tráfico para ter uma esposa, você não precisa ser do tráfico para ter status. E aí foi que quando esses jovens saíram da favela e começaram a ir com o AfroReg para fora do país, que eles voltavam com os tênis que ninguém tinha nem na Zona Sul. E isso é muito importante, né, sair dali da favela. Eu falo isso repetidamente, mas eu vou falar novamente. Eu fui para a importância da escola, cara. A escola precisa de muito investimento para projetos como esse. Me levaram para uma excursão no centro do Rio. Então, sempre que eu passo no Paço Imperial, ali perto do Paço Imperial, eu até arrepio de lembrar, porque foi um passeio que me marcou e me marca até hoje. Porque eu vi pessoas que eu nunca tinha visto na vida até então, falando falando coisas que eu não entendia, mas não é que falava português, gíria, não, falando inglês, espanhol, outros idiomas. Gente, por que esse povo está falando isso? A gente estuda, e aí isso não tem muito a ver com a nossa coisa que as nossas obras, né? A gente estuda sobre os povos dos outros países e tal,
E aí vamos ver uma novela, um filme que está falando do povo europeu e na novela o povo está falando português. Então, na nossa cabeça, as pessoas daquele país falam português. Então, quando você vê essas pessoas ali na realidade e tal, e aí você vê o lance quando ele fala aqui no começo do podcast sobre ter que aprender inglês. É para você conseguir se comunicar com essas pessoas. Ah, Matheus, você está falando uma... Mas imagina isso para uma criança. Eu, com os meus 10 anos ali, 11 anos, não lembro muito bem com que idade que foi, mas isso me marcou muito, cara, me marcou muito. A forma que as pessoas se vestiam, a igreja onde a gente foi, a igreja cheia de ouro. E eu fiquei me perguntando, por que a igreja onde eu moro não tem isso tudo? Eu comecei a questionar várias coisas que para mim eram padrão e era daquele jeito ali, saca? Uma outra coisa que acontece, que falou da questão, eu só me liguei agora, quando a gente sai da nossa realidade, é que para mim eu não morava na favela. Eu não morava na favela. Até o dia, quando eu comecei no ensino. Olha que loucura, né? Eu acho que eu comecei ali com 14, 15 anos, ou 13 para 14 anos, no ensino médio. Se eu parar para pensar, olha quanto tempo levou para eu sair da minha comunidade e porque teve que fazer trabalho com os colegas que moravam em comunidade de outro lugar. Eu tinha medo de entrar na favela, mas não é porque a facção diferente, eu não tinha isso na minha cabeça. A minha cabeça era que eu não morava na favela. Aí eu entrei naquela favela, basicamente as ruas eram iguais a onde eu morava, vi pessoas fazendo coisas que as pessoas faziam naquele lugar onde eu morava, os bares eram iguais a onde eu morava, a rua era igual a onde eu morava, as casas eram iguais às casas dos meus vizinhos né, e tal. E eu fiquei assim, caraca, mano. Claro que cada favela tem a sua forma, né, a sua cultura, é o que eu falo. Eu acho que existem vários Rios de Janeiro dentro dessa parte periférica também, que favela para mim não é tudo igual, né? É muito diferente de um jeito para o outro, é muito louco, assim, E isso só é possível se você sai da sua bolha. Então, realmente, a gente precisa de projetos que tenham essa competência de nos tirar da nossa bolha e nos mostrar realidades. E realidades que parecem inalcançáveis, mas através do projeto você vê que, através daquele caminho ali, é palpável. E aquele negócio que eu falei, para tirar da tua cabeça de que você não pertence àquele lugar. Não. Ele te pertence sim. Ele te pertence sim. Saca? É muito importante esse tipo de projeto, cara. Isso é um ponto de atenção para que aquele jovem se abra e pense, olha só, pô, eles não precisaram... Existe outra possibilidade. Existe outra possibilidade. Então a gente tem que mostrar que existe outra possibilidade sem que a gente também caia no discurso de meritocracia. Exatamente. Né? Porque a gente também tem que ter muito cuidado disso, porque não é mérito, né? Então assim, eu mesmo sou criança de favela, nunca me envolvi, nunca usei nenhum tipo de droga, nunca me envolvi com... Entendeu? Não é que ele não defenda o mérito. É na questão do... Ele só fez o básico. Ele se manteve na linha. Sabe? O cara... Não, mano. É a questão que ele falou aqui, não é mérito. Não é mérito. Sacou? E é aquele negócio, eu acredito que ele não vai falar isso, mas eu acredito que ele acredita no mérito, sim. No mérito de quando você faz por onde você merece, você conquista. Mas não é porque a gente acredita no mérito, nos nossos esforços que eles geram resultados, que a gente acredita no sistema de meritocracia. Que ele é utópico. Ele é uma mentira. Ele é uma falácia, tá? Com a criminalidade, hoje, inclusive essa discussão da legalização, no passado o Afro-Reg era contra, e hoje o Afro-Reg vê que é necessário discutir a legalização também, sim. É sempre necessário, mas também de forma também muito responsável, né? Então, por eu nunca ter me envolvido com nada, é porque eu tinha uma família estruturada. É porque eu tinha uma família fora da favela, lá na Tijuca, né, na Ponte Correia. Eu tinha uma família lá que me mostrou, que me levava, me abriu o horizonte. Então, e sempre me avisou das consequências que poderia ser eu entrar para a criminalidade. A minha avó também fez esse papel, as minhas tias, o meu pai fez muito bem esse papel. Então eu tive isso, eu tive essa base familiar. Ao contrário dos meus amigos que moravam do meu lado, que não tinham. Moram no mesmo lugar e realidades completamente diferentes, cara. Saca? A mãe tinha problema com droga, o pai era alcoólatra, ele batia na mãe, os dois batiam nele, a mãe saía pra trabalhar e ele ficava sozinho, ele não tinha acompanhamento minimamente pra estudar. E aí esse cara se perdeu, era igual a mim, jogava bola comigo, convivia na minha casa. E aquele cara entrou pra criminalidade. Por quê? Porque ele não teve uma estrutura, ele não teve base de nada. Então hoje, quando as pessoas falam, porra, você não se envolveu com nada, eu falei, cara, cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade.
Cada pessoa é moldado de um jeito. Tem um entendimento. A gente não pode generalizar isso. Então, inclusive, quando a gente faz essa discussão, as pessoas, mas vocês defendem bandido, não sei o que, vocês defendem isso, vocês defendem aquilo. Meu pai faz parte dessa galera. A questão não é a gente defender, a questão é a gente entende que existe uma desigualdade, a gente entende que existem indicadores que empurram esses jovens para a criminalidade. E a gente tem que entender isso e a gente tem que cobrar o governo que alguma coisa seja feita, porque não é possível que a mesma política, né, que a gente fala, quando a gente fala de política de segurança, é o caveirão, é a polícia, as ações policiais, quando na verdade, né, porque a gente não pega 1 bilhão, porque são bilhões que são investidos, porque não pega 1 bilhão disso aí e investe nas Vila Olímpicas, não investe nos projetos dentro daquela favela, não investe na escola. Por que a gente não faz aquilo? Porque a gente fica nessa política de enxugar gelo, que inclusive não é nem interessante pro policial que tá ali também, na ponta, porque ele também é pobre e é preto, que nem a gente. Então a gente também tem que falar, inclusive, também desses policiais que morrem. Né? Desses policiais que são pobres como a gente, que são negros como a gente, e eles também. O que a gente pode fazer também por eles? A gente tem que cobrar exatamente dessa política de enfrentamento que não leva a lugar nenhum. Então, segurança pública. Então, acho que segurança pública, a gente tem que entender que não é só segurança pública. Existem outros viés. A gente tem que investir em outras áreas, porque a gente não fica enxugando gelo. Porque você sabe, enxugar gelo. Vai matar o moleque ali, vai matar o traficante ali? Tá acima de um monte querendo entrar na vida, mano. Surreal. Tem 5 para entrar na boca de fumo. É uma rotatividade. Esperando a vez, né? É uma rotatividade. E aí a gente sabe que, enquanto tá dentro da favela, tá tudo bem. Quando transborda nos privilégios das classes mais elevadas... Pera lá, né? Não pode. Toca esse povo lá dentro de novo. É aquela música do Emicida, né? Mata eles, tarará eles, é isso aí. Mói, bota eles no moinho, filho. Bota lá e vai moer esse povo. Aí é um problema. Então, até para as classes elevadas, porque hoje a violência também é democrática, porque atinge todo mundo. Exatamente. Né? No passado só... Você pode discordar, mas eu concordo. A violência ela é democrática. Sabe o que não é democrático? A verdadeira segurança. Pegou, hein? Se não pegou, não vou explicar. É igual eu transferi isso do que eu ouvi da saúde. Não, mas a doença ela é democrática, Matheus. Ela não tem essa, não. A doença ela vem para pegar... Agora, a questão é, a cura, ela é democrática? Não é garantida. Mas quem tem mais chance de cura? Tem uma pequeníssima parcela da sociedade que consegue ter acesso à cura. Que consegue ter acesso à verdadeira saúde de qualidade. Atinge a favela, mas hoje atinge a todos. Então a gente também tem que usar a democracia e democratizar também essas políticas para que jovens tenham acesso, para que jovens não continuem entrando para a criminalidade. Não só isso também, porque quando a gente acha que o principal problema das favelas são só a violência, quando na verdade não. Tem gravidez na adolescência, tem tanta coisa, tem o não acolhimento das pessoas. Gente, se eu errar a sigla, me perdoe. Eu estou tentando muito aprender e me manter atualizado, sem brincadeira, sem nada. Mas as pessoas LGBTQIA+, é louco, mano. A gente tem que também... Falta muita coisa. Né? Educação sexual, para essa questão da gravidez muito precoce, a questão do próprio... além da escola, o que tem mais de atividade para esse jovem, que ele está aprendendo também a fazer. Né? Como a gente fazer para ele chegar até a faculdade. Como a gente também fazer essa questão que mata também diversas pessoas com a questão do saneamento básico nas favelas. Como a gente pode fazer diversas coisas. Entende? Então a gente também tem que entender que isso também são violências, não é só a violência física. Sim. A violência mental é muito... às vezes é mais danosa do que a física. Né? Eu mesmo fui vítima de violência mental, que é a violência de ter vergonha do que você é. Porra, nem fala, mano. Nem fala, mano. Até hoje eu tenho resquícios disso aí, cara. Se não fosse a terapia, sei não, hein. E nesse sistema que a gente vive, a gente acredita que a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E tem coisa que não é, mano. Não é. Só te forçaram a acreditar. E você passou tanto tempo nisso, que até quando você consegue se desintoxicar disso, ainda ficam sequelas, sacou? Então, talvez se eu conhecesse o Muhammad Ali, sim, quando eu era criança, talvez eu não precisasse passar por esse processo. Talvez se eu tivesse outras referências de homens negros como eu, que lutaram pela gente e que em algum momento ascenderam, né? E mudaram a trajetória de outros homens negros, talvez eu não precisasse do Afro-Reggae com o meu já burro velho. Sim. Né? Então eu acho que é isso também. A gente também tem que trabalhar também essa questão da positividade, né? Pegar, porra, olha o Marcelo, cara. Pô, o William. Se espelhar, né, naquele ali, não só, olha que, pô, ele tá fazendo isso, eu não tô, não. Olha que maneiro, olha que bom que ele tá fazendo isso, que ação maneira, vamos espelhar nisso. Exatamente. Isso é importantíssimo, né, cara? Isso... Olha os nossos amigos que por causa das cotas viraram médicos, né? Os nossos amigos que viraram engenheiro. E isso é muito importante, né? Porque a gente sai daquele universo
de só olhar para o jogador de futebol, de só olhar para o artista, né? Porque não é questão de preconceito com essas coisas, não, é porque já, senão fica só parecendo que se não é isso ou aquilo, não tem para onde ir. Tem, gente, tem um monte de caminho, o negócio é o que eu falo. Um monte de outros lugares até hoje nos são negados. Você acha que é fácil trabalhar com marketing sendo negro? Tem reunião que eu vou que eu fico assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Que é cada absurdo que eu escuto, cada absurdo. E para aquelas pessoas ali que não tem confrontamento, o mínimo de confrontamento das suas ideias, para elas aquilo ali que elas estão falando não é absurdo nenhum. Sacou? Eu fico assim, meu Deus do céu, o quanto de crise vocês vão ter que gerenciar se fizer esse tipo de campanha, eu fico pensando. Às vezes eu acho que é por isso que me chamam para esse tipo de reuniões, sabe? Para ser o cara da... Qual é o nome que dá o cara aqui de diversidade que faz essa análise do risco de falar as besteiras que eles falam, de passar ideia errada sobre o povo negro, os indígenas, sobre todas as minorias, né? Cada classe lá representada, eu não represento todas, eu posso falar sobre o negro e nem sobre o todo, porque cada negro é um negro. Mas às vezes eu acho que tá aí, eu acho que é por isso, hein? Acho que acabei de ter um clareamento aqui, eu sou chamado para esses lugares para dar... Eu acho que eles estão esperando de mim e isso aí vai dar merda, hein? Então, assim, a gente também tem que pegar essas... largar um pouco só essa influência do cantor e do cara do futebol. Sim, e pegar também esses caras que foram pra academia e venceram na vida. A gente também tem que apresentar essas pessoas. Porque, com certeza, esses jovens conhecendo... E isso é muito importante que ele falou, porque quando você é negro, no hospital, sendo atendido por um médico negro, poxa vida, é muito louco, assim. Eu tive essa experiência e tem que ser um negro consciente que ele é negro, né? Ele chegou ali e tal. Não pode ser o cara lá que foi presidente da Fundação Palmares. Não pode ser aquele cara ali, não. Nem o negão do Bolsonaro. Não pode. Tem que ser uma pessoa que chegou lá e tem essa consciência de quem ela é. Essa consciência, ela é letrada racialmente, o mínimo pelo menos. A forma que você é atendido é outra, cara. E estar num espaço com outro negro, ele na posição de poder, primeiro, é muito legal. Tipo, eu fico de olho brilhando, com a felicidade de ver que um irmão venceu. E aí é aquele negócio, só me entristece quando ele chegou lá e ele não tem consciência nenhuma. Que a gente cresce ouvindo que o preto, quando sobe, ele não puxa os outros. Então a gente tem que ouvir esse tipo de ditado, até acreditar nele e pensar, o que eu posso fazer para fazer de diferente? Quando eu chegar a minha vez, eu vou subir um monte comigo, cara. Sacou? Essas referências, com certeza cada vez mais a gente também vai conseguir também ali diminuir um pouco, que o tráfico tem influência para atrair esses jovens, para que eles não ou sejam mortos ou sejam presos, né? Semana passada eu estava no Degase, lá na ilha, e aí a gente vê que tem cor e tem classe social, né? Os jovens que estão ali. Não é por acaso. É porque é o fruto dessas desigualdades que a gente insiste no Brasil a esconder, né? Insiste a dizer que é mimimi, insiste a dizer que tá ali porque quer, enfim, quando na verdade não, né? Se eu garanto assim, eu fui também em Campos semana passada, e aí eu fui num conjunto habitacional lá que não tinha uma praça pública. Pô, uma praça pública, minimamente um brinquedinho ali para as crianças, não tinha uma praça pública. Então a gente vive num país muito desigual e muito desonesto, que as pessoas brancas que venceram na vida aqui, e que inclusive estão aqui e são ricas, muitas vezes, por causa do trabalho dos nossos antepassados, elas não vão ceder o privilégio delas, muitas vezes, porque elas têm medo de que pessoas como eu e você, que foram moldados na adversidade, porque se teve um povo que viveu na adversidade e se recriou, foi o negro. Se a gente fosse fraco, se a gente fosse minimamente incapaz, se a gente fosse inferior, eu e você, a gente não estaria vivo. A nossa etnia já tinha sumido do mundo. Né? Porque a estratégia sempre foi essa. Então, acho que a gente tem que se atentar a isso. Né? A gente tem que ficar ligado a isso. E cada vez mais também, eu sou um cara também que acredito muito também no diálogo, Marcelo. Eu sou um cara que começou lendo Malcolm X, mas depois leu Martin Luther King. Né? E entendo que... Eu acredito de verdade que existem pessoas brancas que têm alguma certa boa vontade em ajudar o nosso povo e também uma certa boa vontade de entender os nossos problemas, mas a gente também entende que é um processo difícil. Né? Mas eu também sou um cara muito otimista de que a gente consiga criar essa integração, a gente consiga criar essas alianças que são muito importantes,
né? E não se fechar também a somente nós, mas também pegar pessoas, né? Malcolm X uma vez disse, né, quando estava saindo da faculdade, se eu puder, porque uma vez ele tratou uma menina branca porque ele falou que não poderia fazer nada pela gente. No final da biografia ele fala, se eu pudesse falar de novo com essa menina, eu falaria, faça o seu trabalho de base com o de vocês, né, com as pessoas brancas. Então é muito importante, né? Eu mesmo sou um cara que crio muita relação e consigo captar muito essas pessoas para que elas também sejam nossos aliados, e acredito muito nisso. Mas acredito também que tem pessoa que não tem jeito, Sim. que deixa pra lá, com a opinião dela, a gente não vai mudar, vai ficar se desgastando também pra quê? Mas é importante ter pessoas que estão de frente, realmente, com essa voz, com esse poder de voz. Eu conheço pessoas brancas que têm um certo receio de estar ali ajudando por causa dessa contestação geral, de tipo, a pessoa quer falar, quer ver que tem algo ali que precisa ser corrigido, então quer dar o seu melhor em relação a essa luta, mas fica com medo. E aqui, pelo que eu entendi, o Marcelo nem tá falando da galera que quer se aproveitar da causa, não. É alguém que realmente tem alguma coisa para contribuir, mas não sabe como, sacou? Tem isso, você já encontrou essas pessoas? Tem que deixar claro que o lugar de fala você não está proibido a falar. Exatamente. Você tem que estar preparado a ouvir e entender. Mas não quer dizer que você não possa falar. Quer dizer que você tem que compreender mais do que falar. Mas você também não está proibido. Entendeu? Então, lugar de fala não é proibir. Não é proibir. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Não é uma proibição. É um lugar que você tem que entender o seu lugar. Lugar de fala. Como é que você vai opinar para uma pessoa se você não, uma pessoa diferente de você, negra, se você nunca viveu o que ela já viveu? Então ela tem lugar de fala e você não. Então você ouve e fala. Não você fala e já chega, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Você não sabe como é que funciona, mas também temos que ter esse cuidado. Lugar de fala não é um lugar de proibição. É um lugar de entendimento e é um lugar de empatia. São as duas principais coisas que essas pessoas têm que ter. E é claro que o nosso movimento é um movimento negro diverso. Existem diversas frentes. Existe uma ala mais eloquente, uma ala menos eloquente. Somos diversos, né? Ninguém é igual, nenhum preto é igual. Né? Tem pessoas negras que nunca vão ser a favor da nossa luta. Vão ter pessoas negras, inclusive, que vão se aproveitar da nossa luta. Mas o que a gente tem que fazer é que a maioria seja digna e que ajude os nossos a chegar num outro lugar. Então, acho que a gente também tem que ficar muito atento a isso, né? Então, a gente não pode também estar no lugar de romantizar também o nosso povo, sempre não. Porque a gente sabe que, como qualquer outro grupo étnico, existem pessoas que não vão ajudar a gente. Exatamente. Boa fala, irmão. Esse processo, cara, de você ter uma parte ali, ter uma coluna na revista Veja, cara. Como você enxergou isso e como você pensou assim, como eu vou utilizar esse espaço aqui na Veja para poder se comunicar, irmão? Na verdade, quando surgiu o convite para escrever para Veja, a primeira coisa que eu quis deixar claro é que eu não ia escrever somente sobre questão racial. Eu queria falar sobre outras coisas e a gente também tem que mostrar para as pessoas que pessoas negras conseguem falar sobre outras coisas. Claro. Conseguimos falar de moda, conseguimos falar de música, conseguimos falar de marketing, construção e destruição de narrativas. A gente consegue, cara. Nós somos, como ele falou, nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós somos capazes. Falar de culturas, conseguimos falar de diversas coisas. Eu conheço diversas pessoas, né, que têm um conhecimento em vários assuntos incríveis, né? Pô, meu amigo Jonathan Raimundo de Realengo, pô, o cara é um filósofo, o cara é uma retratação divina do nosso povo, né? É um cara que sabe falar, um cara é um poeta, né? Então, assim, o meu lugar quando eu cheguei na Veja, eu falei, eu quero falar sobre tudo e não quero falar somente sobre Você não encontrou nenhuma restrição ali? Eles aceitaram a sua ideia na boa? Pelo contrário, eles adoraram. Eles adoraram porque acho que quando eu fui escolhido também, eles viram que eu não era um cara também que só gostava de falar também sobre a questão racial. Eu gosto muito da questão da moda, eu gosto muito da questão cinema, gosto muito. E se veste muito bem. É o que eu falo, eu sou desleixadão mesmo, tá ligado? Eu chego nos lugares, claro que eu falo, né, gente? Eu respeito os lugares que pedem, né? Eu vou num casamento, tal, aquela roupa ali, tal. Vou numa reunião lá de negócios e tal, eu sei da importância da estética. Eu só não sou essa pessoa que, marca tal, às vezes se você me mostrar um terno esperando que eu reconheça a marca, não vou reconhecer, sacou? Eu sou o cara mesmo que usa minhas roupas, as mesmas camisas, às vezes as camisas estão tão batidas, aí o mais engraçado que é aquela marca Balenciaga, sei lá como é que fala. Um amigo meu comprou uma camisa dessa aí por quase R$500. E a minha camisa preta já é de 7 anos. A mesma camisa usando 7 anos. A dele novinha era daquele jeito porque o design dela era a minha de 7 anos. Batida, surradona. A minha... Eu comprei há 7 anos, nem lembro por quanto. Acho que na época, por... A inflação hoje, essa camisa deveria estar custando uns R$22. Na época, acho que eu não paguei nem R$13 na camisa. Pô, se eu soubesse, tinha vendido pro meu amigo. Leio muito sobre cinema, então acho que eles viram também que não era só uma pessoa que somente iria falar sobre isso. Eu não quero me colocar nesse lugar de falar isso o dia inteiro da minha vida, porque é um assunto, né, que desgasta, é um assunto que traz diversas emoções. Então eu sempre me coloco no lugar, eu quero falar sobre tudo, eu quero andar em todos os lugares, eu quero viajar para todos os lugares e eu quero viver em todos os lugares. Então isso é uma filosofia também de vida minha.
Respeito quem quer viver isso 24 horas por dia, acho que também é necessário, mas eu não quero viver somente isso. Eu quero viver outras coisas, tenho sonhos, entendeu? Então acho que a minha parte eu já faço, mas eu também acho que eu preciso também ter um momento meu de que eu possa fazer tudo que eu quero fazer, porque um montão de gente morreu pra eu estar aqui hoje livre. Exatamente. Então acho que A gente precisa honrar essas pessoas, é verdade. a minha liberdade passa por isso, e quando eu chego na Veja também, e aí eu tenho essa reunião, eu deixo claro que eu quero escrever e falar sobre tudo. Então eu falo muito sobre diversas coisas. Acho que essa questão de contar as histórias das favelas foi muito legal. Tem umas matérias, eu tô até vou voltar com Muito boa, cara. com essas matérias contando a história de cada favela, né? Isso é muito legal. Eu mesmo não sabia algumas coisas. Eu recebi demais essa pesquisa. Eu recebi diversas mensagens por e-mail, assim, algo assustador, de pessoas da favela me agradecendo. Cara, pessoas, familiares de pessoas que foram no passado, né? Por exemplo, na Vila Cruzeiro com o mestre Toro e o mestre Dentinho, que era a capoeira de Angola da Penha. Então ali a Vila Cruzeiro, ali quando a gente fala da Vila Cruzeiro, ali é um lugar de manifestação negra muito forte, através da música. A música sempre foi forte. Sempre foi forte. O futebol, tiveram diversos outros Adrianos, até melhores que o Adriano lá, pessoas negras. A questão do salão de beleza com as mulheres, que também sempre foi uma coisa forte. E sempre começou lá a questão da própria capoeira, né, que é o que eu falei. Então, assim, a Vila Cruzeiro, né, a história ali, por que as pessoas negras foram para ali? Porque era uma diversidade de peixe, de plantação muito grande, né, que poderia possibilitar as pessoas de viverem daquilo, entendeu? O Jacarezinho, você entendeu por que as pessoas foram... Por que a favela do Jacarezinho evoluiu mais que as outras? Por causa da Revolução Industrial ali naquela área, né? Então, você entender isso, você entender a história... As vilas operárias, né? Exatamente, da vó Dorinha, né, que morreu, que foi a única pessoa que não foi evangelizada, uma das poucas pessoas que não foi evangelizada na favela do Jacarezinho, né, que continuou com a nossa religião ali dentro. Então, é conhecer essas histórias, conhecer a história do meu amigo Rumba Gabriel, cara, que instalou, né, o primeiro lugar na favela com câmeras pra monitorar também o abuso da polícia, e saiu do Brasil e foi acolhido lá pelos Panteras Negras, né? Teve que sair do Brasil, né? Exatamente, foi acolhido pelos Panteras Negras. Olha que história desse cara, né? Então, são várias histórias ali que a própria Nova Holanda, com a questão do bairro angolano, né, que eu conheci, e, cara, pô, a história de como os angolanos vieram pra cá, né? Então, em Vila Isabel também, a maior fábrica de tecido ali, a Vila Operária VO, né? Tem essas questões ali, né, cara? Então, cara, assim... É a história, né, cara? Foi muito legal essa série, assim, de matérias, de artigos que eu escrevi. Eu vou voltar pra escrever mais, porque acho que é necessário a gente contar as nossas histórias, e acho que é importante mais ainda nós contarmos as nossas histórias, porque a maioria das pessoas que me vieram me procurar falou assim, fiquei muito feliz de ver que é um cara preto de favela que tá contando essas histórias. Não são pessoas de fora que nunca tiveram relação nenhuma com a favela e que vieram aqui e contam as histórias que nem é verdade, porque eu sou muito cuidadoso nas pesquisas, né? Eu pesquiso muito antes de escrever. Então, é uma responsabilidade, né? É uma né? responsabilidade ao meu povo e eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar conta. E o que eu faço ali é para deixar registrado para que as pessoas conheçam a história desses territórios aí de muita resistência. E que se não fosse esses territórios, a gente não estaríamos mais aqui. Cara, eu tô muito feliz, assim, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, já sabia do Afro-Reg e tal, né? Eu fiquei muito feliz com você ali. Eu falei, cara, esse aí é brabo, tá rodando geral, já da antiga. Pô, que bom que tem uma voz ali dentro do que... Não é porque não tinha uma voz, mas que legal que o Júnior te chamou, te escolheu. Então isso... Eu que escolhi ele. Você que escolheu. Mas ele falou que os outros ele escolheu. Sim. Mas ele falou que eu escolhi mesmo. Escolhi como certa parte como pai, como amigo, como irmão, como uma pessoa que eu quero ser igual na área social. Mas é uma responsa, né, Júnior é um ídolo pra mim, um ídolo também. Eu não sou suspeito pra falar. Eu sou suspeito. Eu sou muito nesse sentido, eu sou muito puxa-saco porque o que eu puxo de saco do Willian, ele puxa do Júnior. O que o Júnior fez... Frente da antiga ali. E o que o Júnior, assim, peitou, e a honestidade que o Júnior tem, é algo que eu quero pra mim. E muitas das ações ali, né? Colocar ex-detento com policiais pra discutir a ação. Pô, cara, olha isso. Vamos entrar num acordo aqui, vamos ver qual a solução pra isso. Coisa? Qual outro projeto social que vai em todas as áreas, vai em todas as favelas do Rio de Janeiro? Surreal, mano. Não é questão de força e investimento, não. É questão de como é que tu entra nessa facção aqui e vai lá na outra, tá ligado? Tem que ser muito bravo da mediação, da diplomacia do negócio. Só o Afro-Reg, só o Afro-Reg, que não tem essa de pilado, de facção, vai ali, pronto, é a voz, né, cara? Nossa facção é cultura. Cultura, né, irmão? É a cultura, né, irmão? Porra, cara, a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer aqui, Willian, porra, e tô muito feliz aí pelas suas conquistas, a conquista do Afro-Reg, essa visão que o Afro-Reg sempre teve ali, tá atingindo cada vez mais esse planeta, tá? Que a gente precisa dessa visão, o mundo precisa enxergar isso. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Vou te fazer uma pergunta importante que encerra o nosso programa. Qual legado você quer deixar, meu irmão? Quero deixar um legado melhor pros meus filhos, pros meus netos. Esse é o meu objetivo. Deixar um legado que eles não esbarrem nessa intolerância religiosa, no racismo, nas desigualdades, na violência, e deixar um legado para eles que eles podem fazer o que eles quiserem da vida e que, com certeza, o cara que foi o pai ou o avô deles veio aqui e não veio a passagem. Fiz algumas coisas para ajudar outras pessoas e para mudar a realidade de outras pessoas. E um cara que veio da favela, que tem maior orgulho disso. Talvez se eu não fosse da favela, não seria metade do que eu sou hoje. Então tenho maior orgulho de ter vindo do Complexo do Alemão, de ter crescido no Complexo do Alemão. E tenho maior orgulho da minha origem, tenho maior orgulho dessa minha descendência africana, indígena,
né? Porque eu fiz o teste de DNA para saber a minha ancestralidade, então tenho essa força africana, essa força indígena, tenho um orgulho disso. E quero deixar um mundo melhor para eles, um mundo melhor também para os teus filhos, né? Para os seus netos. Óbvio. Acho que a gente está como o Martin Luther King dizia, Temos orgulho. viemos em barcos diferentes, mas hoje estamos no mesmo barco. Exatamente, é isso. Chegando mais um final do nosso Legado Podcast. William, meu parceiro, que Tamo junto. troca de ideia, irmão. Obrigado pela tua presença e tamo junto. É nóis. Foi aí mais esse react. Quase não reagir, né? Mas é uma aula, né, cara? Ver o William falar, o Marcelo fazendo as perguntas aqui. É um bate-papo que é sempre uma aula. Você para pra pensar. A gente precisa de projetos assim, cara. Cada vez mais. Nosso Brasil sangra, saca? Ele sangra. E se não formos nós por nós, quem vai ser, cara? Você vai esperar de quem? Ah, não, você tem que fazer a tua parte, mano. Mas olha pro teu semelhante, faz alguma coisa por ele também, tá ligado? Quando eu comecei a me conscientizar e bater na galera que fala que cada um tem a vida que merece, tá, mas o que você tá fazendo pro outro ter a consciência de que ele merece mais e que ele pode... O que você tá fazendo pra ele fazer algo pra merecer mais? Que é muito fácil. Ah, você tem que ser uma pessoa melhor. Tá, o que é ser uma pessoa melhor? Como ela faz isso? Você tem que buscar educação X, Y. Tá, mas como ela faz isso? Comprando o teu produto? É isso? Só desse jeito? Então é isso, gente. Fica aí a sugestão. Assistam o Legado Podcast. Marcelo, o projeto é maravilhoso. Eu vou trazer mais reacts desse canal que eu gosto demais mesmo. Eu tava para fazer reacts aqui, aí eu encontrei aqui que tinha um episódio do William, vou fazer logo em cima de um cara que eu gosto muito, né, que é o William Reis e tal. E espero que vocês tenham gostado. Você já conhecia o Afro-Reg? Já teve alguma experiência com o Afro-Reg? Conhece o William? Quero saber de você. Coloca aí nos comentários o que você acha desse tipo de projeto. Você já viu Arcanjo Renegado? A Divisão? E aí, o que você achou da série? Fala aí, quero saber de verdade. Você sabia que era da Afro-Reg? Não? Vai muito além, né, de uma ONG. O negócio tá tomando forma de virar um sistema mesmo, gigante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Matheus Oliveira. Meu plano B é o sucesso do plano A. Conteúdos assim facilitam fazer o plano B ser o sucesso do plano A. Eu espero que com você não seja diferente. A gente tem um encontro marcado, sabe aonde? Em algum lugar aí da internet eu encontro você lá, tá certo? Antes de eu terminar, de verdade, antes de terminar tem que fazer isso. Tá aparecendo aí na tela agora para você o e-mail que eu criei para você poder entrar em contato comigo e falar um pouco mais sobre você no lugar seguro. Eu digo seguro porque eu cansei de ver as pessoas comentando nos meus vídeos e foi uma coisa que fez reduzir muito a interação do público. E elas começaram a receber hate. Porque são fracas, porque isso, porque aquilo. Falta de empatia. E conforme eu fui renovando o meu público, que eu falei, né? Eu tinha aquela ideia de fortalecer. Você tem a vida que você merece, tá? Eu era essa pessoa. Mas depois que eu me conscientizei, eu vi que não era bem assim. Eu comecei a me perguntar o que eu podia fazer para ajudar as pessoas a merecerem mais. E uma das coisas foi criar um lugar seguro para poder trocar uma ideia com a minha audiência. Se você se sente sozinho, assim como muitas das vezes eu ainda me sinto, eu tenho a minha mensagem, tenho os meios para criar o conteúdo e publico ela na internet, eu sinto que eu tô sozinho, falando com ninguém. Mas eu entendi que é por isso. Muitas das vezes as pessoas se sentem acuadas e a melhor forma para você não receber hate é não fazer nada, é ficar quieto. Então se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar por e-mail. O e-mail é porque acaba que menos pessoas mandam mensagem, então eu respondo mais as pessoas por lá. Então, aproveita que se as pessoas pegaram agora, elas vão mandar mais e-mail. E também porque você tem mais caracteres, você fica livre ali, né? Você pode também me mandar um direct, se você não é da galera do e-mail. Não, Matheus, e-mail, não é comigo. Manda um direct no Instagram. E aí você fala, se você quiser que eu grave um vídeo baseado na sua experiência, se você tem alguma coisa a compartilhar, que você acredita que vale a pena eu criar um vídeo, você me diz lá se eu posso citar seu nome ou não, fica à vontade. Por padrão, eu não cito o nome de ninguém, para que você mantenha a sua identidade preservada, beleza?
Mas se você deixar, eu posso falar seu nome. Se você tiver um negócio, um projeto para divulgar, fala lá que eu divulgo também, certo? A gente está aqui para se ajudar, fazer o plano B sucesso no plano A. Dados esses recados, a gente tem um encontro marcado em algum lugar aí da internet, eu te vejo lá.